Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Estamos na casa de Deus e que o Senhor hoje possa nos instruir no caminho que devemos andar. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia, queridos, em Lucas 24, 14. E nós vamos ver hoje os discípulos no caminho. Como que tem sido a caminhada? Nós hoje somos discípulos do Senhor. E você vai ver que o que acontece com os discípulos no caminho de Emaús é o que muitas vezes acontece nas nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus tinha acabado, de ser morto, fazia já 3 dias, esse era o 3º dia após a morte de Jesus. E diz então que esses discípulos estavam voltando para as suas aldeias, estavam voltando para as suas casas. E diz aí a palavra de Deus. 24, 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Jesus lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este é o 3º dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios, que é loucos, Ó nécios e tardios de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-se o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até aqui. Amém? Feche os olhos, peça para Deus falar com teu coração nessa noite. Pai, fala conosco, Senhor. E nos ensina, Pai, com exemplo desses 2 homens no caminho de Emaús. Amém? Graças a Deus. Queridos, os discípulos viveram a promessa da ressurreição. Mas primeiramente eles viveram a promessa e tinham a fé que Jesus era o rei. Só que para eles, Jesus era o rei neste mundo. Só que Jesus disse: meu reino não é deste mundo.
Então, o que acontece? Quando Jesus é morto, crucificado, para eles foi assim um choque muito grande. Né? Os reveses da vida muitas vezes vêm e chocam. Mas Jesus tinha avisado que haveriam aflições, Jesus tinha avisado do sofrimento que era necessário, Jesus tinha avisado sobre a crucificação, sobre a morte, sobre a ressurreição. Só que, quando eles tiveram que viver aquilo, eles ficaram o quê? Chocados. E você vai ver que interessante como é real para a nossa vida a caminhada com Deus. Por quê? Porque nós pensamos que caminhar com Cristo, né, é algo, né, emocionado, né, emocional. Eu tenho que sentir Jesus. Eu preciso sentir Jesus. E você vai ver que esses homens saíram de Jerusalém, eles foram para uma aldeia com Jesus andando do lado deles. Quer dizer, Jesus estava ao lado deles, andando. E o que eles estavam fazendo enquanto eles andavam? Diz o versículo 14, que eles estavam ali falando de tudo que tinha ocorrido, estavam falando das más notícias, estavam falando das injustiças, e eles iam conversando, olha lá, a respeito de todas as coisas sucedidas. E eles ali conversando, entretidos, né, com tanta conversa, imagina, né? Jesus foi morto, Jesus foi esbofeteado, Jesus foi crucificado, Jesus foi traído. Imagina, né? E eles ali conversando, e Jesus andando literalmente do lado deles. E é interessante nós entendermos esse momento, queridos. Sabe por quê? Porque é assim na nossa vida. Quem amou a Jesus, quem entregou sua vida a Jesus, quem realmente, né, se rendeu a Jesus, o que acontece? O que ele prometeu? Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aí o que acontece? E aí ocorrerão aflições, ocorrerão dificuldades, ocorrerão problemas, ocorrerão batalhas, ocorrerão dores, ocorrerão injustiças. Quer injustiça maior do que a que eles assistiram? O mestre perfeito, santo, né, que cura, que liberta, que salva, que só fez o bem, sendo ali, né, espancado. Você tem noção do que é assistir isso? Que injustiça maior do que aqueles assistiram? Só que, independente de toda injustiça que eles assistiram, e de toda tristeza que eles carregavam, porque você vai ver aí que diz que o coração deles estava demasiadamente triste, né? Versículo 17, eles pararam entristecidos, tão tristes, que eles naquele momento, o que acontece? Podiam, e na verdade eles supunham que Jesus não estava mais com eles. Afinal, Jesus tinha morrido, Jesus tinha sido crucificado, Jesus tinha sido enterrado. Mas, queridos, ele prometeu: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eles não tinham dimensão, mas Jesus estava exatamente do lado deles. E eu quero declarar essa verdade espiritual para você. Por quê? Porque independente das adversidades, independente das dores, independente das injustiças, independente das agonias, independente do desespero, ele cumpre o que ele diz. E ele está exatamente do teu lado, na tua caminhada, em nome de Jesus. Eles conversavam ali a respeito de todas as dores, eles conversavam ali a respeito de todas as coisas, eles conversavam a respeito de todas as tristezas, injustiças, e diz que eles discutiam entre si, versículo 15. Eles conversavam e discutiam, e Jesus ali se aproximando, e ia com eles. Jesus ia com eles, e eu quero dizer, Jesus vai com você. Enquanto você glorifica, ele vai com você. Enquanto você lamenta, ou quando você questiona, ou quando você indaga, ou enquanto você fala ou conversa,
Ele continua indo com você. E você precisa ter essa fé e essa consciência no seu coração. Sabe por quê? Porque independente de todo o questionamento que eles faziam, independente de toda indagação, Jesus ia ao lado deles. Só que é o que acontece muitas vezes conosco, os olhos espirituais deles estavam fechados, diz a palavra do Senhor. Versículo 16, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E é isso que acontece. Quando você entra em crises profundas, quando você dá lugar à tua dor, ao teu desespero, à tua agonia, aos teus questionamentos, às tuas indagações, quando você fica ali no meio de um monte de falatórios sobre muitas coisas, você acaba ficando exatamente impedido de enxergar, mas Jesus continua indo com você. Você pode não estar reconhecendo Ele na sua vida, mas Ele está exatamente do teu lado, como Ele prometeu no início da tua conversão em nome de Jesus. Você pode estar com seus olhos fechados devido à tristeza, devido ao desespero, devido ao amargor, devido ao sentimento de derrota, de fracasso, de abandono, de morte, de luto, seja qual for o problema. Mas Ele está do teu lado. Então perceba, ter Jesus ao nosso lado não significa sentir absolutamente nada, significa ter a certeza, isso é fé, a certeza de coisas que você não vê, mas você tem a convicção, isso é andar pela fé, o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Então os olhos deles estavam impedidos de reconhecer a Jesus, de enxergar a Jesus, por quê? Porque o coração deles estava tomado, por aquela nuvem de discussão, por aquela nuvem de conversação, por aquela nuvem de variados assuntos e situações. Mas diz então que eles não reconhecem a Jesus andando com eles, mas eles se consideravam grandes conhecedores, a ponto, de eles começarem. Jesus pergunta para eles, Jesus entra no assunto, e Jesus começa a falar com eles a respeito daquilo que é, versículo 17, que é que vos preocupa? E o que vocês estão tratando enquanto vocês caminham? Imagina, queridos, Jesus andando do lado deles, ele cheio de questionamento, ele cheio de coisa na cabeça, ele cheio de conversa, ele cheio de falação, e Jesus fala: o que é que está preocupando vocês, hein? O que é que vocês tratam tanto à medida que você caminha? E eles tratavam exatamente sobre o problema que eles julgavam que era grandioso, que era a morte de Jesus. Só que Jesus não estava mais morto, Jesus já havia ressuscitado. E é assim que muitas vezes Deus fala e trata conosco. Enquanto você caminha questionando, enquanto você caminha duvidando, enquanto você caminha murmurando, enquanto você caminha, como eles caminhavam aqui, tomados por sentimentos, interrogando, indagando, falando, Jesus ao teu lado, da mesma forma que ele prometeu estar, ele só te pergunta: o que é que te preocupa? E que é que tanto você trata desse assunto? Que é que tanto você se preocupa? E a gente, o que acontece? A gente sempre tem muitas razões, E eles começaram a expor um monte de razão, porque nós nos julgamos autossuficientes. Nós nos julgamos os sabichões, não é verdade? Ah, mas tem isso, mas tem aquilo, mas tem... E eles começaram a falar para Jesus: você não sabe? Como que você não sabe? Todo mundo está sabendo, Jerusalém toda está sabendo, você está ignorando as ocorrências desses últimos dias.
Não é assim exatamente o que a gente faz com Jesus? Né? O Espírito Santo vem através de uma palavra e fala, por que te preocupas? Ou como os discípulos naquele navio cheio, tempestuoso, o Senhor Jesus fala, por que duvidas? E nós o quê? Nós temos a atitude como a desses discípulos. Você não está sabendo? Você ignora as ocorrências? Você não sabe do problema que está acontecendo? E você sempre tem uma lista de problemas para apresentar para Jesus. Olha, o Senhor não sabe, né? Porque na verdade, seus olhos estão fechados e você nem sabe que é o próprio Jesus que está te questionando, que está na verdade querendo interferir no teu fardo pesado, e você começa a expor que você tem toda a razão de ser um questionador, que você tem toda a razão de ser um incrédulo, que você tem toda a razão de ficar indagando ou reclamando ou falando muito. Afinal, você tem toda a razão, afinal os problemas são enormes. Jesus, o Senhor está ignorando as ocorrências dos últimos dias? Lembra do barco no meio da tempestade. A tempestade batendo no barco, Jesus dormindo. Os discípulos falaram a mesma coisa para Jesus. Ô mestre, o Senhor ignora a tempestade? O Senhor não está vendo? E Jesus calmamente se levanta, fala, ô geração incrédula. E ele repreende o vento, e ele repreende a tempestade. Sabe por quê? Porque o Senhor quer que nós cheguemos a essa fé. A fé de manter o coração calmo em meio ao maior caos, em meio à maior tempestade. Nós mantermos a certeza, Deus está na minha vida e tudo acabará bem em nome de Jesus. Deus está na minha vida e vai estar tudo sob o controle de Deus. Deus quer nos dar esta paz e esta bênção que Ele, como um filho de Deus, tinha, de poder dormir no meio da tempestade. Porque como será, ninguém sabe. Como será, ninguém não importa. Mas o que importa é, eu não vou perecer em nome de Jesus. E quando você alcançar essa fé, querido, você vai ser leve, você vai ser uma pessoa tranquila na tua caminhada, porque foi isso ali, eles cheios de questionamentos, cheios de razões, começaram a falar, né? Quantas vezes nós colocamos, Senhor, né? Como que o Senhor quer que eu fique calma? Olha esse problema, olha o outro problema. E eles começaram. Você não sabe o que fizeram, o Senhor não sabe, nós pensamos que Jesus era o Messias, nós pensamos que Ele ia salvar, e Ele fez tanta coisa boa, e mataram, e isso eles começaram a contar toda a tragédia. E nós sempre teremos também nossas tragédias, né? Teremos nossas tragédias. Nós contaremos os nossos problemas. O Senhor não sabe das dívidas. O Senhor não sabe das doenças. O Senhor não está sabendo disso. O Senhor não conhece minha família. Ou o Senhor não sabe de fulano. Ou o Senhor não sabe do que está acontecendo com ciclano. Ele sabe. Ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, sabedor de tudo. Ele é onipotente, tem todo o poder. Ele é Deus. E nesse momento, queridos, o que acontece? Jesus interroga. Que palavras são essas? Por que vocês estão tão tristes? E hoje, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, toda ação contrária que tem entristecido o teu coração, pesado a tua alma, que tem tentado fazer de você uma pessoa alienada àquilo que é o poder e a promessa de Deus na tua vida, caia por terra em nome de Jesus. Que é isso que te preocupa? Porque qual é essa situação que você tanto trata no meio do caminho? E eles pararam tristes. E eu quero declarar em nome de Jesus que seja repreendido das nossas vidas toda incredulidade, porque foi isso que Jesus fez com eles. Queridos, você vai ver que o termo que Jesus usou com eles foi o mesmo termo que ele usou a respeito das 10 virgens.
A Bíblia fala que haviam 10 virgens, 5 sábias e 5 nécias. Lembra? 5 sábias, 5 tolas, nécias. E Jesus fala exatamente essa palavra para eles. Ele fala, ó nécios, por causa daquela situação que estava no coração deles. E ele diz então, tardios para crer. Versículo 25 e 26. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração para crer. Por quê? Porque na verdade, queridos, a tolice, a mesma tolice que apagou, né? Que fez com que aquelas 5 noivas não tivessem a chama acesa, é a tolice da incredulidade, é a tolice da dúvida, é a tolice de nós não crermos no que Deus é e pode fazer na nossa vida. E Jesus chama eles de nécios. Ou seja, se Jesus, se fosse o momento do arrebatamento, eles eram aqueles que estariam com a lamparina apagando ou apagada. Por quê? Porque quando você se enche de questionamentos, quando você se enche de indagações, quando você se enche de razões para ficar alheio a Deus na tua vida, você é nécio. Mas hoje o Senhor está dizendo, ó nécio, e tardo de coração para crer. O que é tardo de coração? É tardio para crer. E nós somos muitas vezes tardios para crer. Nós somos rápidos para duvidar. Nós somos rápidos para descrer. Nós somos rápidos para nos desesperar. Nós somos rápidos para realmente nos enchermos de questionamentos, de indagações. Somos rápidos, mas somos tardios para crer em tudo que já foi declarado sobre a nossa vida pelo nosso Deus. Mas hoje, Jesus repreende essa incredulidade dos corações e ele declara, tudo foi feito conforme os profetas avisaram que seria feito, e tudo ocorrerá nas nossas vidas conforme a palavra de Deus. Então, tudo acontecerá. Então está escrito, no mundo tereis aflições. Então não adianta, nós passaremos por aflições. No mundo, Jesus falou que nós passaríamos por situações adversas, perseguições, que nós seríamos odiados, então nós seremos odiados. Não adianta quando você for odiado, você dizer, porque o mundo me odeia. Tardios em crer. Tudo acontecerá como os profetas declararam. Tudo vai acontecer. Tudo foi dito. Tudo já foi declarado. Então, querido, em nome de Jesus, não deixe de crer no que o Senhor tem poder de fazer hoje na tua vida. E não deixe de crer que Ele está absolutamente do teu lado. Está aí do teu lado totalmente e não te abandonou por um segundo sequer na sua caminhada. E sabe o que acontece? Olha que interessante, diz a palavra de Deus, que Jesus então reparte o pão e abençoa o pão e lhes dá o pão. E nesse momento, os olhos deles se abrem. Versículo 30, E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Então, abriram-se os olhos deles e eles reconheceram. E eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus. Sabe por quê? Esse momento aqui é importante? Porque é na hora da comunhão que o pão é repartido e a bênção vem sobre a nossa vida, e os nossos olhos se abrem, e a convicção, Deus está comigo. Hoje eu largo mão desses questionamentos, eu largo mão do pessimismo, eu largo mão das minhas dúvidas, eu largo mão de tudo aquilo que me atormenta, me atordoa, eu largo mão das minhas razões para viver o que Deus pode fazer na minha vida, porque Deus sabe
de todas as coisas. E eu quero te declarar, é na mesa da comunhão que há revelação, é na mesa da comunhão que há libertação, é na mesa da comunhão que os seus olhos se abrem. Então é pela palavra, é pelo repartir do pão que Jesus se revela a você e mostra: eu estou convosco todos os dias, eu estou como eu falei, como eu prometi, porque a minha palavra é verdade na vida de todo aquele que crer. Mas honestos, tardios em crer, hoje em nome de Jesus, que você possa ver e ter a revelação do Filho de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. E sabe o que acontece? Quando é que Jesus se revela a nós? No partir do pão, é pela palavra que ele vai quebrando as nossas barreiras, é pela palavra que diz, eles mesmos então declaram, versículo 32, porventura não ardia o nosso coração quando a palavra era dita e as escrituras eram abertas por ele? Então é na hora, queridos, que a palavra nos é dada, que o pão nos é dado, que arde o nosso coração e vai quebrando toda a carga, toda a barreira, todo o nevoeiro da tua alma, vai quebrando toda a dureza, tudo aquilo que é casta, tudo aquilo que é, situação que está ali como uma casca sobre a tua vida. É na hora da palavra que realmente Deus vai fazendo esse grande milagre da libertação na nossa alma. E diz o versículo 45, que então o entendimento deles se abrem. Olha que tremendo. Então eles voltam para Jerusalém. E é interessante isso. Eles voltam para o lugar da promessa. E é isso que você tem que estar. Você tem que estar no lugar da promessa. Onde é o lugar da promessa? É estar na fé. É estar na busca. É estar realmente diante do Senhor. E eles voltam para o lugar da promessa. Eles voltaram para Jerusalém. Diz o versículo 33. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. E quando eles voltam para Jerusalém, então Jesus novamente se manifesta a eles. E eles então, naquele momento, veem Jesus novamente glorificado, ali ressuscitado diante deles. É um momento lindo, né? Diz, vamos ver o versículo 36, que é o momento em que ele aparece para os discípulos. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditaram estarem vendo um espírito. Mas Jesus lhes disse: por que estáis perturbado? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, eu sou o mesmo. Apalpai-me, verificai, porque eu não sou um espírito. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês veem que eu tenho. Dizendo isso, mostrou as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e por estarem admirados, Jesus lhes disse: tendes alguma coisa de comer? Então apressadamente pegaram um pedaço de peixe, um favo de mel, e deram a Jesus, e Jesus comeu com eles. E diz então o versículo 45, queridos: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Queridos, quando a tua fé é renovada, quando a convicção de que Deus está na tua vida, de que Jesus está com você poderoso, glorioso, o teu entendimento também abre. Perceba, a primeira vez se abriram os olhos deles, mas agora se abriu o entendimento. É a mente que abre. No começo, a primeira vez, abriu os olhos e eles puderam ver, não, Deus está aqui conosco. O Senhor Jesus está conosco. O Senhor Jesus, pela palavra, abriu os olhos, mas foi a fé, foi a convicção, foi a presença do Senhor que abriu o entendimento. E o teu entendimento vai abrir e você entender: Deus é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. O Senhor não muda, o Senhor não tarda, o Senhor não falha, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus,
creiamos nele, adoremos o seu nome. E diz então a palavra do Senhor que eles, após o entendimento estar abertos, após a compreensão da fidelidade de Jesus estar neles de volta, o que aconteceu? Eles passaram a estar todo o dia, todo o tempo, no templo louvando a Deus. Vamos ver o versículo 53? E então, eles estavam sempre no templo, louvando a Deus. E é assim que termina Lucas. Sabe por quê? Porque, querido, quando os seus olhos se abrem, você sabe que o Senhor está na sua vida e que você deve a Ele culto, que você deve a Ele louvor, que você deve a Ele adoração, que você deve a Ele a tua entrega. Agora, eles não precisavam mais ver Jesus do lado deles. Eles tinham a fé, o entendimento deles foi aberto, os olhos espirituais deles também foram abertos, e a convicção, o Senhor está comigo sempre e jamais me abandonará. E todos eles estavam, quando? Eles apareciam às vezes no templo? Não. E eles estavam sempre no templo, louvando a Deus. O mundo abandonou o templo. O mundo prega o quê? Que não é necessário o templo. Mas quem tem o entendimento aberto e os olhos espirituais abertos, eles sabem, eu estou em Jerusalém, eu estou debaixo da promessa de Deus, eu estou debaixo da bênção de Deus, eu como e me alimento do pão de Deus. E quando a loucura quer fazer parte da minha vida, os questionamentos, os problemas, as dores, querem fechar os meus olhos, é no partir do pão no templo que eu recebo a abertura da minha visão espiritual, a ressurreição da minha chama espiritual. Então eu não sou mais um nécio, eu não sou mais um tolo, guiado pelos meus sentimentos, guiado pela minha limitação, guiado pelos problemas do mundo, guiado pelas aflições dessa terra, mas eu sou alguém guiado pela palavra e pela promessa do meu Deus. Então eu quero estar no lugar da promessa, eu quero estar na fé, eu quero estar na comunhão, eu quero estar adorando ao meu Deus. Diz versículo 52, eles adorando voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. O júbilo passou a fazer parte da vida deles, e eles estavam sempre no templo. Agora entenda, queridos, essa fé tão real, que esses homens, esses 11 homens, esses 11 discípulos, 10 deles entregaram a sua vida a ponto de serem mortos por Jesus. 10 deles tiveram mortes assim, trágicas, sentenciadas, porque era a opção, ou você nega Jesus, ou você vai ser morto. E eles, com a mesma fé, irredutível, tranquila, calma, glorificando, eles preferiam ser mortos e preferiram morrer a negar o nome do Senhor, porque o Senhor Jesus disse, qualquer que me negar entre os homens, eu o negarei diante dos anjos e diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Os discípulos, 10 deles, Pedro, só para você ter noção, o modo que foi a morte de Pedro. Pedro morreu crucificado de ponta cabeça, porque ele, na hora de ser desafiado em negar a fé, ele disse, eu não nego meu Senhor. E ele ia ser crucificado como Jesus. Mas o que? Ele falou, não, eu não sou digno de morrer como meu Salvador. Me pendure então de ponta cabeça. E você pode ver a história. Pedro foi crucificado de ponta cabeça e ele morreu crendo, glorificando e declarando o poder. Sabe por quê? Porque a certeza, Cristo comigo está. E tem um hino que diz, se Cristo comigo vai, eu irei. Então, querido, que essa fé hoje abra os seus olhos espirituais e em nome de Jesus, que essa presença hoje
abra o teu entendimento. E esses 11 homens foram os homens, e ainda acrescentou Paulo, se você se lembrar de Saulo, que teve a visão com o Senhor Jesus glorificado, exaltado, né? E ele cai do cavalo, né? Paulo, ele foi o homem, através desses 12 homens, que o evangelho chegou ao mundo inteiro. E hoje nós estamos aqui no Brasil com a mesma fé, com a mesma convicção e a mesma certeza. Deus conosco, Emanuel, Deus comigo está, em nome do Senhor Jesus. Amém? Guarde essa palavra no teu coração e saia daqui hoje com os seus olhos abertos. Saia daqui hoje. Cuidado com o que você fala. Cuidado com as posturas que você tem na vida. Perceba o cuidado que você tem que ter com as suas palavras, de xingamentos. Pessoas que ofendem com xingamentos, palavras chulas. Cristo estava lá. Imagina eles falando e falando no caminho, e Cristo lá. E Cristo ia com eles. Por isso que a Bíblia diz que nós daremos conta de cada palavra frívola que nós dissemos na terra. Sabia disso? Nós prestaremos conta no dia do juízo de cada palavra frívola, palavra inútil. Sabe por quê? Porque Cristo conosco está. E eu quero declarar na tua vida, glorifique a Deus, exalte ao Senhor, invoque o nome dEle, use a tua fé para chamá-lo, use a tua fé para declarar milagres, use a tua fé para estabelecer realmente o impossível na tua vida. Diante da maior crise, em nome de Jesus, como nós vimos domingo, né? Busque o milagre no Senhor. É crise financeira? Senhor, em nome de Jesus, me traga a provisão. É crise na casa? Senhor Jesus, faça o impossível na minha família. Mas largue mão de toda loucura, blasfêmia, de toda palavra maligna, porque o Senhor conosco está e a Ele daremos toda honra, toda glória e todo louvor em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ficar em pé no nosso lugar. Fala amém. Pode ficar em pé. Em nome de Jesus. Nós vamos orar. Bom, eu não ia contar esse testemunho. Nem pensei, né? Mas eu estava ali, a pastora pregando, aí já começou a doer minha barriga, minhas pernas amolecer. E já vim o testemunho na minha cabeça. Falei, ai, Jesus. Aí eu falei, vou esperar um pouco. Aí esperei, agora no final a pastora começa a falar de novo sobre confiar no Senhor. Aí já veio de novo aquele negócio. Falei, ai, Jesus, vou lá. Vou obedecer, né? Porque depois quem vai levar sou eu. Então, prefiro obedecer. Quem quiser ouvir, ouve. Amém. Todo mundo sabe que eu trabalho de babá, né? Que eu era diarista e fui registrada como babá. E trabalho 4 dias na semana para ela e um dia para a cunhada dela. Enfim. E como eu sou registrada, todo ano tem aumento. Aí esses dias ela falou para mim, ela falou, tem uma novidade para você. Eu até brinquei, né? Falei, tá grávida? Ela falou, não. Ela falou assim, veio 4% de aumento para você, né? Do dissídio lá, né? Essas coisas aí que eu não entendo. Aí ela falou assim, mas eu e o Gustavo, nós vamos dar 10% a mais para você. Fora os 4%. Então, ela me deu 14%, né? Aí eu estava ali, né? E Deus colocando testemunho na minha cabeça. Aí eu falei, mas, Senhor, eu vou falar o quê? Porque aconteceu isso por quê? Aí o Senhor falou. Teve 2 vezes aqui que teve evento na igreja que eu deixei de fazer minha faxina para poder estar aqui. Para poder fazer as coisas para a igreja e estar aqui. E Deus me lembrou disso. Então eu creio que quando a gente confia em Deus, nada nos falta. Porque sobejou. Era 4%, foi, até ela me fez o pagamento, ela falou, Cleide, eles fizeram só 10% porque eles confundiram, eles acharam que eu queria dar 10%, né? Total 10%. Aí ela foi lá, falou com eles, não, eu quero dar 14% para ela.
Aí hoje ela acabou de transferir o restante para mim. Então, é Deus é fiel. Se Cristo comigo vai, eu irei, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Deus sabe de tudo, 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 tudo. Imagina aí os discípulos falando, o senhor não está sabendo do que está acontecendo? Deus sabe de tudo. Deus sabe do desejo do teu coração, Deus sabe do desejo da tua alma. Coloca diante de Deus agora. Enxerga, Jesus está na tua vida. Enxerga, Ele está. Honre-o. Fale diretamente com Ele. Chega de tanto questionamento, tanta dúvida, incerteza no teu coração, tanto medo, pavor, tristeza. Coloca diante do Senhor a tua aflição. E fale diretamente com Ele, porque por acaso Ele não sabe? Sim, Ele sabe. Ele é Deus. Pai, nós te glorificamos, Senhor. E a tua palavra até nos diz, Senhor, que antes que venha a nossa boca, o Senhor conhece. Senhor, antes, meu Pai, de até ela pedir, Senhor, um aumento, o Senhor já providenciou um aumento 3 vezes maior, Senhor. 3 vezes maior, Senhor, do que aquilo que seria, meu Pai amado, a medida, Senhor, legal para a vida dela. Porque a tua misericórdia dura para sempre. Nós clamamos diante de ti em nome de Jesus. Tu conheces a necessidade de cada pessoa que está aqui. Tu conheces a aflição, Senhor. Ah, meu Pai, mas nós estamos em Jerusalém. Nós estamos no lugar da promessa. Nós estamos, Senhor, recebendo o pão da tua palavra que está sendo repartida entre nós, meu Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor amado, abre os nossos olhos espirituais, abre, Senhor, o nosso entendimento, meu Pai, e nós estamos aqui para te louvar, para te engrandecer, porque nós sabemos que o Senhor é Deus, porque nós sabemos que o Senhor é digno, meu Pai, de todo louvor e exaltação. O mundo pode pregar, meu Pai, que a igreja não é mais necessária, mas, Senhor, os nossos olhos já foram abertos, Senhor, o nosso entendimento já foi aberto. Meu Pai, nós queremos te dar glória, louvor, em comunhão, Senhor. Nós queremos, porque nós cremos e nós sabemos, Senhor, que de ti, Senhor, é derramado toda sorte de bênçãos, meu Pai. Na comunhão o Senhor ordena a bênção. Então libera as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Meu Pai, aqueles problemas que são mais insolúveis, aqueles problemas que são mais impossíveis, nós trazemos para a tua casa, nós trazemos para o teu altar, Senhor, as dívidas, Senhor, que são incalculáveis, as dívidas, Senhor, que não têm fim, Senhor, nós colocamos diante do teu altar, Senhor, em nome de Jesus, toda a cilada do inimigo, Senhor, armadilha preparada, Senhor, para trazer dano, para trazer roubo, nós colocamos diante de ti, em nome de Jesus, a vida financeira, a vida física, Senhor, todas as doenças que têm acometido o corpo, as pernas, cabeça, órgãos vitais, nós colocamos diante do teu altar e nós, em nome de Jesus, lançamos sobre a cruz toda enfermidade, toda doença, todo diagnóstico, toda sentença seja lançada em nome de Jesus Cristo, meu Pai, sobre a cruz, meu Pai, tu levaste, meu Pai, tu levaste sobre a cruz as nossas maldições, as nossas enfermidades. Então, em nome de Jesus, Senhor, que, meu Pai, seja executada a cura, seja, meu Pai, liberada a bênção, a força vital, a força emocional, a força espiritual, a prosperidade sobre o teu povo, que enriquece, não acrescenta dores. Multiplica, Senhor, multiplica na vida do teu povo, triplica na vida do teu povo, Senhor, em nome de Jesus, mas faça cumprir as tuas promessas sobre nós. Nós saímos daqui, Senhor, com a certeza
certeza, o Senhor está no meio de nós. O Senhor é Emanuel, Deus conosco. O Senhor está do lado dessa pessoa, Senhor. Então, meu Pai, que essa pessoa consiga repousar na tribulação, na alta tempestade. Em nome de Jesus, que essa pessoa consiga acalmar o coração, confiar, meu Deus, no impossível. Nós te exaltamos, te glorificamos, te bendizemos, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Louvado seja Jesus. Aplauda ao Senhor. E todos estavam no templo, louvando a Deus. Amém? Aleluias. Glórias a Deus. Peguem na sua cadeira esse envelope. Queridos, em nome de Jesus Cristo, entrega uma oferta especial diante do Senhor. Que pelo poder do nome de Jesus, o Senhor possa encher as nossas mãos. Todo milagre que Deus fez através de pessoas que desejavam ver aquela multiplicação, aquele milagre. Se você ver a multiplicação dos pães, ocorreu porque Jesus ali mandou recolher aqueles poucos peixinhos. Se você ver a multiplicação dos pães, foi recolhido ali aqueles poucos pãezinhos. Então, não é o você dar muito, você ter muito, mas você dar com amor, dar o que você tem, em nome de Jesus, com sinceridade. E Deus multiplica esse valor, em nome de Jesus. E nós vamos entregar nossa oferta, nosso dízimo no altar agora. Erga a tua mão ao alto. Pai poderoso, o Senhor é Deus. Senhor, nós temos amado a tua casa. Nós temos amado a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos, Senhor, por ordem da tua palavra, porque é conforme a tua palavra, Senhor, tu prometes que será repreendido o devorador, o migrador, o destruidor. Em nome de Jesus, que saia da vida do teu povo todo espírito de miséria, espírito roubador, espírito destruidor, migrador, vá embora, em nome de Jesus, saia do nosso caminho, saia por 7 caminhos, em nome de Jesus Cristo, saia correndo da nossa frente. Em nome de Jesus, que a prosperidade, a fartura, a honra financeira venha sobre o teu povo, meu Pai. Multiplica, Senhor, as ofertas, multiplica o dízimo do teu povo, Senhor. Supre, meu Pai, em nome de Jesus, porque a obra é tua, a casa é tua. Faça, Senhor, a obra completa. Nós abençoamos a vida financeira do teu povo e declaramos toda sorte de liberação, de milagres sobre eles, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Graças ao Senhor, louvado seja Jesus Cristo. Amém? Você que for entregar a sua oferta via QR Code, entregue uma oferta de amor para 44162-660, 1000 ao contrário, 44. Amém? O Senhor há de prover todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Levanta a tua mão ao alto. Que o Senhor que te vê, que o Senhor que te sonda, que o Senhor que te acompanha todos os dias até a consumação dos séculos, Ele te leve em paz, debaixo de conforto, debaixo de confiança, debaixo de tranquilidade. Eu te abençoo. Que você e toda a sua casa sejam abençoados pelo poder divino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Um beijo no coração. Dê um abraço no seu irmão. Tem pipoca na cantina. Vão na paz do Senhor. Vai lá, bispo.